mais importantes desse livro. Diz o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Os irmãos podem se assentar. Estou me sentindo tipo Esther aqui, né? Esther estava aqui mostrando uma realidade de que ninguém poderia chegar na frente do rei sem ser convidada. Eu creio que também irmãs na Assembleia de Deus não usam de ensino, né? A gente faz a escola dominical, mas é uma classe menor, para a igreja toda não. Mas se esta for a vontade de Deus, a gente precisa entender que há protocolos que Deus quebra para abençoar o seu povo. Então, que o Senhor nos abençoe nesta noite. O livro de Esther é um livro escrito, talvez por Mordecai ou Mordoqueu, como alguns gostam de pronunciar. Mas a gente não tem certeza. Foi muito questionado a sua pertinência ao cânon sagrado pelo fato dele não mencionar o nome de Deus. Mas, lendo a história, lendo os princípios dele revelado, coincidem, mostram que Deus está presente nas atitudes das pessoas. Deus está presente na postura que tiveram diante da luta, diante da dificuldade. Ele é o 5º livro de uma coletânea de pergaminhos que foram encontrados. E esses livros, eles são lidos em algumas festas em Israel. É o livro de Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e o livro de Esther. O livro de Esther é lido na festa do Purim. Que festa é essa? Não tem essa festa na Bíblia. Das 5 festas que Israel proclama, que Israel festeja, que Israel comemora, 3 estão lá no livro de Êxodos. Mas 2 foram colocadas na cultura de Israel alguns anos depois, quando eles vencem algumas batalhas. A exemplo essa. Me chamou muita atenção quando estudando esse livro, como que esses judeus entraram nesta situação. Os judeus que estavam em Suzã, os judeus que estavam na Pérsia, nessa época, eles estavam porque não creram na bondade de Deus na hora de voltar para Sião. Vocês sabem que os judeus eles foram levados cativos, tanto Israel quanto Judá, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, por Nabucodonosor. Ele levou eles embora para a Babilônia, mas logo depois a Babilônia cai, o reino de Babilônia cai, os persas tomam o poder, e Deus ali vai preparando os reis que vinham governando para poder permitir que seu povo voltasse à terra de Canaã. Eles ficaram por 70 anos. Eles ficaram na Pérsia desde o ano 586 a.C. até mais ou menos 510, 516, por aí, 70 anos que foi o cativeiro. Então Deus levanta Ciro, Ciro permite eles voltarem, mas muitos judeus ficaram com medo de voltar. Tinham medo, por quê? Quando a Pérsia toma conta ou domina a Babilônia, toma o poder, o Império Babilônico, ela dá muita liberdade aos seus cativos, ao seu povo, para
desenvolver a sua vida, não os perseguiam tanto. Então os judeus tinham uma certa estabilidade morando na Pérsia. E isso fez com que muitos pensassem assim: a gente voltar para Sião, a viagem é perigosa, a viagem tem muitos perigos, então vou fazer assim, a gente vai ficar por aqui mesmo. E isso nos traz uma lição, né? Quando nós colocamos em primeiro lugar os nossos interesses, no lugar dos interesses de Deus, porque era interessante para Deus eles voltarem para Sião, reconstruírem Jerusalém, reconstruírem o templo, restaurar a vida espiritual da nação, mas eles preferiram ficar na Pérsia. E entre os que ficaram na Pérsia tinha a família de Esther. Esther era uma moça órfã, e um primo a adotou, e a criou, e a ensinou, e a fez uma moça de valor. Mas os seus pais não voltaram, porque de quando eles foram escravizados até que a história de Esther começa a ser desenvolvida, passaram-se 103 anos. E o prazo do exílio babilônico era de 70 anos. E se a gente for fazer as contas, eles começaram a voltar no prazo certo. E eles voltaram em 2 levas. Mas nessas 2 levas, a família de Esther e outras não retornaram. Então, eles pensaram assim: aqui nós estamos tranquilos. Como ficar tranquilo longe da nossa Sião? Né? Como ficar tranquilos longe da igreja? Como ficar tranquilo longe da presença do nosso Deus? Então, eles começam a enfrentar algumas dificuldades, porque o inimigo, ele não fica parado. Ele não fica parado. E o que acontece? Aí nós vamos entrar na história do livro que estamos mencionando, né? Esse livro ele foi escrito para mostrar a origem dessa festa dos Purins. Ele foi um relato dele, ele vem mostrar qual é o contexto que fez com que essa festa surgisse entre os judeus. Ele descreve, primeiramente, a abrangência do reino da Pérsia. A Pérsia foi um reino muito poderoso. A Pérsia é aquele reino que, quando o Baltazar estava lá bebendo nos utensílios da casa do Senhor, e aparece aquela mão na parede e escreve que o reino ia ser passado dele. E naquela noite os persas entram e dominam Babilônia. E então os persas começam a expandir o seu reino. E a história nos mostra que eles tiveram uma abrangência muito grande. E a Bíblia nos dá um relato mais minucioso ainda. Ele dominava sobre 120 províncias, ou 120 estados. Antigamente os países não eram chamados de países, eram chamados de estados. Então era muita nação sob a responsabilidade do reino da Pérsia, que unia a Pérsia e a Média, era assim chamada uma região ali da Babilônia. E esse rei, ele desejava invadir a Grécia. Em 482, 483 a.C., a história ela é contada, por exemplo, Cristo nasceu aqui, então ano 1 a.C., 2, 100, 200, é contada para trás. Então, 483 a.C., esse rei Assuero, ele vai invadir uma parte da Grécia e é derrotado. E nessa derrota, ele fica preocupado, porque os reis pensavam assim: para mim entrar em uma batalha, para mim invadir uma nação, eu preciso provar para os meus súditos que eu tenho poder, que eu tenho dinheiro suficiente para bancar uma guerra, que eu tenho condições de lutar e vencer. Então ele chama todos os seus príncipes, chama todos os seus governadores e começa a mostrar as grandezas do seu reino. Isso está escrito no capítulo 1.
Eu não vou ficar lendo o capítulo, eu vou ir contando a história do livro, tá? Então, no capítulo 1, ele começa dizendo aqui assim, ó. Nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, olha só, ele pegou o país da Índia, Etiópia fica na África, sob 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Olha, além dos príncipes, além dos governadores, tinha também os senhores ricos. Normalmente, os reis eram cercados daqueles senhores de terra, porque era dali que vinha muito do sustento para o rei. Era dali que vinha impostos, presentes e muitas posses para que o rei pudesse ser rico. E no versículo 4, então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias, 6 meses de festa. Essa festa aqui, alguns historiadores dizem que não era festa. Foi nele recebendo os príncipes e recebendo os seus súditos, os seus senhores de terra, ele ia mostrando o que o reino tinha. Mas eu fico com a palavra que diz que era banquete, porque ninguém ia sair da sua terra distante para ir conhecer apenas a riqueza do rei. E a riqueza do rei não seria bem acreditada ou bem ter crédito mesmo, se não tivesse fomes e bens. Se eu falar assim, eu vou na casa do irmão fulano, o irmão fulano é rico, chega lá e não me oferece nada, eu vou acreditar nessa riqueza? Não. Porque normalmente, quando você recebe uma visita, você quer mostrar através de um jantar, através de um almoço, ou de um lanche, ou de um café, que você tem condições. Por isso, no Brasil, até tem-se o hábito do cafezinho. Por quê? O café no Brasil já foi símbolo de riqueza. O ouro verde foi o símbolo, né? O ouro verde era o café. Então, o Brasil tem esse hábito. Vai tomar um café comigo? Como quem diz, eu tenho café, eu tenho ouro verde na minha casa. Então, o rei fez realmente um banquete muito longo. E após fazer esse banquete de 6 meses, olha, 180 dias, cada mês 30 dias, 6 meses, ele fez um outro banquete de 7 dias. Nesse banquete, ele convidou o povo do seu palácio. Então, são as pessoas que trabalhavam no palácio. Olha, era uma pessoa que considerava quem estava ao seu redor. Muita gente considera quem está longe. O fulano de tal mora nos Estados Unidos, mora na Europa, mora no Senhor. E às vezes despreza o irmãozinho que está aqui pertinho de nós. Então, essa coisa boa o rei tinha. Ele fez também um banquete de 7 dias para os seus servos, para aqueles que estavam na fortaleza de Suzã. Fortaleza ou palácio, a mesma coisa. E ele então, nesses dias que ele estava lá na sua fortaleza, oferecendo esse banquete, Vasti também oferece um banquete para as mulheres. Às vezes a gente olha para Vasti e condena muito ela não atender ao chamado do rei, ela não dar ouvidos a uma ordem que ele tinha mandado para ela. Mas, quando a gente vê aqui que tinha um banquete para os homens, um banquete para as mulheres, a gente vai entender uma cultura aqui. Não era de bom tom uma mulher se apresentar nas festas dos homens. Não era de bom tom uma mulher vir na frente dos homens. Como hoje não é de bom tom eu estar aqui ensinando. Eu entendo isso perfeitamente. Sabe? E
obedeceu. Não que ela fosse ruim. Por quê? Depois a gente vai ver ela voltando ao cenário da casa real. Quando o seu filho toma o poder, ela volta. Não sei se Esther tinha morrido, o que tinha acontecido com Esther, não sei. Com o rei devia ter morrido para o filho tomar, o reino, tomar o poder. Ela volta. Então, tudo faz crer que era uma mulher com grande sabedoria. Porque ela entendeu que o marido estava fora do seu normal, ele estava bêbado. Qual mulher atenderia o marido bêbado, ele dando uma ordem que é contrária? Ah, mas então, como é que o livro de Esther aconteceria? Deus, ele aproveita, ele permite que coisas aconteçam para que o seu propósito seja estabelecido. Então, o que acontece? Ela não atende, o rei certamente não gostou, se sentiu envergonhado, e ele faz o quê? Ele permite que aquela situação seja exposta. Um dos erros de muitos casais, às vezes o marido permite que aquilo que ele está passando com a esposa seja visto, percebido por terceiros, ou vice-versa, a esposa também deixa, Casal tem problema, converse entre si dentro de casa. Não é levar para terceiros. Não é permitir que terceiros tomem conhecimento, seja qual for a situação. O diálogo tem que existir. Como aqui era também costume da época, o rei não tinha uma vida assim muito comum com a esposa. O rei tinha a sua cama, o seu quarto de dormir, a esposa também tinha o seu. Não eram juntos, não dormiam juntos, como é na nossa cultura, que marido e mulher até dormem juntos. Então, quando eles precisavam conversar, eram momentos específicos. Mas aqui, parece, dá-nos a entender que esse casal não estava com muito diálogo. Por isso que Esther, quando é pedido para ela ir diante do rei, ela teme. Porque não estava no momento, não tinha nenhuma audiência marcada. Não era permitido, era uma relação meio distante. Mas mesmo meio distante, ela existia um compromisso de um com o outro. E então, Vasti recusa ir diante do seu marido. Ele deixa vazar, que terceiros percebam a situação. E sempre quando o casal está em crise, sempre tem alguém para dar um conselhinho errado. Dificilmente alguém chega com uma palavra de responsabilidade, de resgate no casamento, É sempre assim, não, ele está fazendo isso com você, faz isso com ele. Ela está fazendo isso com você, faz isso com ela. Não é assim. O crente, ele tem primeiramente a palavra de Deus para se instruir, Pastor Lorildo está aqui, nós já fizemos cursos de casados para sempre, e o casal que fundou esse curso, eles estavam com problemas, procuraram o pastor, procuraram ajuda com o psicólogo, procuraram ajuda com várias pessoas, e todos nos aconselhavam a separar-se. Mas eles, diante do temor de Deus que eles tinham, eles resolveram estudar a Bíblia para ver o que Deus falava na sua palavra. Tem pessoas que quando passa por uma luta dessa, vai procurar profeta, vai procurar não sei quem para orar por isso. Não, vai ler a palavra, você vai descobrir o plano de Deus. E então, o que acontece? Eles aqui não foram buscar uma solução entre eles. O marido foi ouvir um terceiro. O marido foi ouvir um príncipe. Pode ser um príncipe que vem te falar alguma coisa, mas se não estiver de acordo com a palavra, a gente precisa ter um ouvido que filtre as coisas. Então, o que acontece? Aquele príncipe, ele fala assim, olha, se você não tomar uma posição, todas as mulheres do reino agora não vão obedecer seus maridos, todas as mulheres do reino não vão respeitar os seus maridos. Então o rei
movido pelo conselho alheio, ele faz uma lei onde todos, olha o que eu achei interessante, que cada homem fosse senhor em sua casa, como se ele estivesse fazendo uma novidade, né? Porque se você olhar, os judeus, por exemplo, até conheciam pela lei de Moisés qual era o papel do homem, né? E a sociedade também, de uma certa forma, conhecia que cada homem fosse senhor em sua casa. Só que esse senhor aqui é aquele mandão, é aquele que não respeita a opinião da esposa, é aquele que não considera a esposa. Quando Deus, quando criou o homem, mandou o homem fazer o quê? Crescer, multiplicar, encher a terra. Crescer em que sentido? Se o homem já foi criado adulto. O Adão e a Eva foram criados já adultos, formados adultos. Então por que crescer? Mas era crescer o quê? No conhecimento um do outro, na comunhão um do outro, no entendimento de um do outro, no respeito de um ao outro. Então tudo isso nos ensina que já era de notório, já era de conhecimento, que o marido é o líder da casa, mas não é o senhor da casa. Eu mando, eu faço, tudo sem ser do meu jeito, não. E aqui, por essa atitude, ele usa, né, o seu correio, que era muito bom, que rapidamente todas as províncias tomaram conhecimento, ele expôs a nível nacional o que estava acontecendo dentro dos relacionamentos seu e da esposa. Hoje em dia isso é muito fácil de acontecer a nível mundial. Quantos casais estão perdendo as suas famílias? Porque o Facebook está aí, o Instagram está aí e outras instâncias da mídia e tudo posta lá, né? Posta um casal feliz, alegre e por dentro de casa a guerra está instalada. Precisamos obedecer mais a palavra. Precisamos olhar mais para a palavra. Às vezes a gente fica agradecido, né? Não sei se foi hoje, se foi ontem, nós recebemos um convite para sermos testemunhas de um casamento. E essa pessoa que nos chamou trabalhou dentro da nossa casa. Não é uma mulher, é um rapaz. Porque a parte de cima da nossa casa era uma vidraçaria. E todo dia ele estava lá cortando vidro, resolvendo o problema, e ele falou assim: eu nunca conheci uma família que obedecesse a palavra de Deus. Graças a Deus, sabe? Então a gente tem que dar glória a Deus por isso, que a gente busca, a gente luta para que a nossa família mostre o brilho da obediência à palavra de Deus. Então, vamos nós, né, caminhando com esse homem prudente, esse homem que embriagado sentiu uma solidão emocional. Ele não estava cercado de amigos, ele não estava bebendo, porque ele quis levar Vasti. O que levou ele a pensar em Vasti naquela hora? Isso só nos mostra que o álcool, o vinho, o que o mundo oferece não satisfaz o homem emocionalmente. Ele lembrou, ele queria Vasti ali, fosse porque estava sentindo falta, ou fosse porque queria expor, mostrar, porque Vasti significa que ela era bonita. E muitos homens, eles querem mostrar suas esposas porque são bonitas. Eu conheço um casal que eles viveram uma gangorra emocional tão grande que a mulher vivia entre o nutricionista para emagrecer, para ter um corpo bonito, e a reprovação porque o marido queria que ela andasse com roupa indecente para que outros a vissem, a observassem. E aí ela caía na depressão. Então ela vivia entre fazer regime e estar no médico para tomar medicação para suportar essa luta. Então a gente precisa vigiar.
O cristão não pode entrar nessa situação. Eu ia usar uma palavra nessa vibe, mas então nós precisamos ter vigilância, observação da palavra de Deus. A palavra de Deus, tudo que ela traz serve de lição para nós. Se nós pegarmos essa história aqui e ler, parece até um romance. Parece um romance social e político. Mas nós temos aqui ensinos maravilhosos para nós. Nós temos aqui ensinos que nos fazem repensar as nossas atitudes. O que ele faz? Também o rei, ele sentiu a solidão emocional ou quis a exposição da esposa. Ele teve uma ação impulsionada pelos sentimentos movidos pelo álcool. Vou chamar de álcool porque era vinho. Então, a pessoa que é viciada, ela não pensa muito por si só. Você já viu o bêbado? Quando ele começa a ficar bêbado, ele tem uns estágios. E um dos estágios é ele ficar alegre. Aí ele começa a expor tudo que está guardado. Ele fala o que deve e o que não deve. Aí dá a entender que o rei estava nesse estágio. Sente a solidão, chama a esposa não vem, e ele começa a soltar onde os príncipes foram dar opinião na sua vida. A fraqueza do rei em ouvir conselhos. Lá no versículo 16, para a sua vida pessoal. O rei, ele tinha os seus conselheiros. E se os conselheiros do rei eram bons, ele subia, ele crescia. Mas se era ruim também, ia para baixo. A gente vê muitos reis na Bíblia, reis de Israel, que caíram por causa dos seus conselheiros. Teve um rei que entrou, não vou lembrar o nome agora, que o povo foi reclamar com ele que o pai estava cobrando impostos muito altos. O que ele disse? Se o pai dele tivesse castigado eles, não sei com o que ele ia ser pior. Então, os conselheiros precisam também ser conselheiros equilibrados. Até para pedir um conselho, a gente precisa pensar bem. Porque tem gente, se você contar o seu problema para ele vai espalhando, né? E agora, por que ela não atendeu, né? Não era costume, mas não era no banquete do rei. Ela talvez esperasse que o rei, depois de estar sóbrio, fosse entender a posição que ela tomou. Ou ela estava ocupada lá no banquete das mulheres. E, pela história, há indicações que ela poderia estar grávida ou até de bebê novo. Porque o filho Ataxerxes, a qual ela depois sobe ao trono com ele nasceu no ano 483, justamente no ano desse banquete. E muito marido também não entende quando a esposa está grávida, quando a esposa está de neném novo, as crises que se passam, né? Se fosse uma classe de mulher aqui, a gente iria abrir com muita coisa. Mas a gente precisa ter equilíbrio também. Se o nosso marido pede alguma coisa, manda um recado, fulano, né? Comunica. A comunicação é muito importante. Ela não mandou nada, ela simplesmente não foi. A história não registra que ela justificou a sua ausência. Não diz, mas errou também. Mas tudo pode ter sido o plano de Deus. E a gente vai crer que foi o plano de Deus, mas nem por isso não nos deixa de nos ensinar, né? Não nos deixa de trazer lições práticas para a nossa vida. No capítulo 2, relata que o rei, depois de um tempo, passou-se uns 4 anos, ele estava ocupado com guerras, ocupado em correr o seu reino, ele lembrou-se de Vasti. Ele lembrou. Aí quando ele lembra, de novo ele abre a sua boca, aí vem conselheiros e diz a ele: olha, é melhor o senhor procurar uma nova esposa. É só o senhor mandar pelo seu reino, que venha virgens do seu reino, e o senhor escolhe. E é nesta situação que Esther entra na história desse reino. É aí que ela é escolhida. E nos faz, assim, a pensar, por que o Mardoqueu
já de início já falou para ela, não revele a sua identidade, a sua origem. Por quê? Se ela chega lá já revelando a sua origem, ele já ia saber que ela era filha de judeu, e judeu lá era como um escravo. Ele era um súdito do rei, ele não estava na sua terra. Ela não estava no lugar em que ela era conhecida ou considerada uma cidadã daquele país. Então, o que ela faz? Ela esconde a sua origem. Mas, esconde a sua origem e tem uma postura muito bonita que o primo não a ensinou. O primo, que era o seu pai adotivo, não a ensinou. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus diz que quando a mulher era escolhida, ela ia para uma casa, um harém. Nesse harém tinha duas casas, a do rei e o harém do rei. Quando ela ia para esse harém, ela passava por um tratamento. 6 meses com determinado tipo de ervas e mais 6 meses com determinado tipo de óleo. Isso para que ela fosse descontaminada, ela não levasse nenhuma doença. Então, eram os remédios naturais. A gente fica pensando, ervas, que tipo de ervas? Como ervas? Será que estava passando erva no corpo? Não, ela devia tomar ou cheirar. De uma certa forma, ela era purificada. As mulheres que iam para servir ao rei, para se tornar esposas do rei ou concubina do rei, elas passavam por esse tratamento. E quando ela passou por esse tratamento de um ano, todos que a serviam gostavam dela, pela postura dela, pelo jeito dela ser. E o crente crescia assim. Quanto crente, ele quando vai num tratamento, vai no médico, vai no hospital, vai no sei onde, ele chega lá arrogante, ele fica bravo, ele fica exigente. Não, calma, peça a Deus que Ele dirige todas as coisas. Todas as coisas. Quando eu tive Covid, eu tive antes das vacinas. E eu tive contato com uma pessoa que teve Covid, depois faleceu. E os sintomas começaram em mim numa segunda-feira. Na quarta eu fui ao médico. O médico não considerou que era Covid, achou que era um resfriado, me deu um monte de remédio, até antialérgico e tal. Então eu tomei de quarta até na segunda. Mas na segunda eu estava bem mal. E aí era dia 12 de outubro. E aí os meus filhos viram eu passando mal, a senhora vai para o médico. Aí fomos, chegou lá, me consultaram, me deram remédio na veia e tal, e me iam me liberar. Aí nessa hora o filho entrou. Ele pediu os exames que tinha feito durante o período que eu fiquei dentro do hospital. Eu fiquei lá umas 4 horas mais ou menos. Eu quero os exames. Aí eles deram os exames. Ele mandou os exames para uma médica em São Paulo. A médica em São Paulo olhou todos os exames. Por que eles não fizeram isso? Por que não faz isso? Pergunta por isso, pergunta por aquilo. Aí ele entrou lá dentro do hospital e questionou o médico que estava me atendendo. E nele falar a linguagem médica, eles entenderam que na minha família tinha um médico. E falaram assim, interna, porque na família tem um médico. Então daí a gente dá a entender que muita gente se foi porque não teve um tratamento digno, né? Aí me colocaram lá no CTI já direto. Eu estava com 70% do pulmão tomado pelo Covid. E fiquei no CTI, aquele resto de noite, o outro dia, quando foi na quarta-feira, me liberaram. Mas eu fiquei com febre o dia todo, eles lutaram comigo o dia todo com febre. Febre alta. Aí o meu filho de novo, falava com a médica em São Paulo, e ela dava as orientações. Aí ele foi conversar com o médico de plantão. Eu já estava internado, o Jorge internado num quarto e eu no outro. E aí o médico pegou, era conhecido dele. Tinha tido até no casamento dele.
a minha mãe não está resolvendo. Ele falou assim, eu vou trocar a medicação dela. Mas o plano só liberou no outro dia, às 2 horas da tarde. Às 4h30 eles começaram a me aplicar na máquina o medicamento. Às 6h pouco eu não tinha mais nada. Glória a Deus. Mas assim, o jeito de conversar era com respeito, mostrando conhecimento, mas com respeito. Então a gente pode pedir favores ou pode passar por processos que às vezes você não está nem entendendo, mas Deus trabalha. Isso foi na quinta-feira à tarde. Na sexta-feira eu passei o dia todo trabalhando dentro do hospital. Pedi meu notebook, trabalho em cima. Passei o sábado, domingo eu fui liberar. E glória a Deus, Jesus abençoou. Jesus abriu portas. A gente não precisa ficar nervoso, não precisa. Os médicos preocupados, porque tinha as enfermeiras, né? O marido e a esposa internados. Se acontecesse uma fatalidade, iam os dois de uma vez, né? Mas eu estava pior por ter diabetes. Minha diabetes subiu muito. Então, graças a Deus. E aí, nós vamos continuando com essa história. A Esther, ela passou pela casa pelo harém, se apresenta ao rei, aí o brilho de Deus aparece. Quando ela está lá diante do rei, o rei se agrada dela e a escolhe como rainha. Quando a Esther volta para pedir ajuda para o seu povo, ela já era rainha. Às vezes a gente passa batida e não percebe, ela já era rainha. Mas mesmo como rainha, ela não podia entrar na presença do rei a hora que ela quisesse. Tinha protocolos. Uma coisa que o crente precisa aprender é protocolos. Principalmente com políticos. Sabe? Às vezes as pessoas pensam que o político é para você carregar ele nas costas, é para fazer tudo que ele pede, é para... Não, tem protocolos, tem coisas que você vai fazer. E um dos protocolos da palavra de Deus é você orar pelas autoridades em eminência. Não é falar mal, não é amaldiçoar, não é espalhar fake news, é você orar. Isso aqui vem nos ensinar isso também. A Esther, ela é escolhida. Ela podia pensar assim, parece uma honra ser escolhida a ser rainha. Mas é costume da época. Hoje, vamos supor, pegar uma moça e falar assim, não, o rei quer que você seja a esposa dele. Vai depender muito se a moça gostar do rei, se a moça querer o rei, se a moça... Sabe? Porque não é só o jogo político que está em voga. Está também o sentimento da pessoa. E naquela época, pela cultura, não se importavam com isso. No Brasil, no período imperial, ainda tinha essa cultura. Né? Os casamentos eram tratados para poder juntar riquezas. Então, não se casava uma moça pobre com uma moça rica com um rapaz pobre, ou vice-versa. Era contratos, já era combinado. Para quê? Para que quem tivesse uma fazenda grande juntasse com outro que tinha uma fazenda grande, para juntar riquezas. Mas eram os casamentos que nem sempre funcionavam. E hoje nós precisamos ter cuidado. Tem muita gente casando por interesses. Sabe? É igual... muitos cursos que vão dar para casar, eles falam assim, vamos fazer um checklist. Quais as vantagens com esse casamento, ou quais os pontos positivos que se tem na moça, que se tem no rapaz, e a vontade de Deus. Sabe? Às vezes há casamentos que você olha assim e pensa assim, isso não vai dar bem. O meu mesmo eu pensava assim. Quando eu casei de pouco, umas irmãs foram lá no meu quintal e falaram assim para minha sogra, eu não sei o que essa moça viu nesse rapaz para casar com ele. 41 anos, faz agora dia 4. Sabe? E aí, eu não deixei passar barato não. Quando chegou lá na igreja, o pastor, usando a palavra de ensino, falou assim,
Você, quando é caluniado, você deve chamar a pessoa que fez a calúnia e exigir dele uma reparação do erro, no sentido de que ele não continue fazendo isso. Foi hoje mesmo. Fui lá na irmã, que era da nossa igreja, que tinha ido lá na irmã da outra igreja falar essa besteira, que era minha vizinha, falou: irmã fulana, hoje eu vi a senhora lá no quintal falando isso com a irmã fulana da igreja tal. Eu queria perguntar para a senhora, sabe, eu sei que só pode não compreender por que eu casei com ele, porque ele era servente de pedreiro. Você só pode não entender, todo mundo sempre fala que eu sou muito bonita, que ele é feio, que, sabe, eu estou usando as caras, né? Aí eu falei assim, só pode não entender por que eu casei com ele. Primeiro, e quando eu olhei para ele, Deus falou comigo. Glória a Deus. Segundo, porque eu respeito muito. Aleluia. Terceiro, ele já foi alguma vez na casa da senhora pedir comida para a senhora, para me sustentar? Nunca mais ele não falou. Nunca mais. E não ficou com raiva de mim também não, sabe por quê? Deus trabalha quando você está sendo honesto. A pessoa pode ficar não entender um pouquinho, mas depois ela vai entender. Nunca mais falou nada. Agora eu tenho... Está gravando, né? Deixa eu falar. Tem um irmão de Santo Agostinho que já era 2 vezes que ele fala isso. A terceira vez eu botava uma escola nele. Por quê? Não pode, gente. Você não pode olhar casamento por conveniência. Você tem que olhar casamento pela direção de Deus. Porque depois que você casou, não é direção de Deus mais se separar. Não é. É isso que a palavra ensina. E eu não tive motivo para me separar. Eu sempre tive um homem que me põe para frente, que me ajuda a caminhar, que me busca trazer para mim conforto, dentro da possibilidade dele. Se eu ler para vocês o texto que meu filho escreveu para ele, com o Dia dos Pais, vocês vão falar assim, realmente não é, ela não está falando. Glória a Deus. Deus tem estado conosco, graças a Deus. Aleluia. E voltando a Esther, né? Esther é escolhida a rainha e ela fica lá na sua posição. Mas por trás da rainha que estava lá, acontece algo lá fora. Acontece algo de alguém se sentir provocado, porque um servo de Deus assumiu a sua postura de servo de Deus e não se inclinou para ele. E ele arruma um jeitinho, né? Para vir prejudicar o crente, para vir prejudicar o Mordoqueu. E então ele não se satisfaz, porque o Mordoqueu não se curvava para ele, assim como os demais judeus. Mas ele invocou com o Mordoqueu, invocou com a pessoa errada. Porque aquele homem tinha postura de servo de Deus. E ele já tinha um crédito com o rei. Aliás, 2, né? Só que um o rei não sabia. O crédito que ele tinha com o rei. Uma vez ele ouviu 2 eunucos fazendo uma trama para matar o rei. E ele faz Esther contar isso para o rei. Ele manda para Esther o caso, para Esther contar para o rei. E o rei escreve no livro das crônicas. Sabe, os seus feitos de bem para alguém são escritos numa crônica. E essa crônica, que se não for aqui da terra, é do céu. Se não entre as pessoas que deveriam te valorizar, mas Deus te valoriza. O rei aí agora, nesse momento, simboliza Deus. Então o rei, ele mandou escrever e esqueceu daquilo lá. Né? No palácio, tudo que acontece é escrito. É igual a escola. Escola, quando a diretora é prudente, ela tem um livro de ocorrência que todos os dias esse livro é aberto e é fechado ao final dos turnos. Então, naquele dia ali, se aconteceu uma briga entre crianças, ela anota. Aconteceu de um pai e uma mãe reclamar, ela anota. Aconteceu de um professor ter uma questão com o outro, ela anota. Por quê? Se aquilo ali vir a dar algum problema, ela tem que registrar qual dia foi, o que aconteceu, como foi, por quem foi, assim eram as leis. Então ele anota e esquece. Mas o Ramã, que era um homem que queria ser louvado, porque ele tinha alcançado uma posição muito alta no reino, ele então falou, eu tenho que dar um jeito de acabar com esse judeuzinho aí. E com esse
aqui que não segue muito as nossas costumes. E quando ele convence o rei de mandar enforcar a pessoa que não fizesse isso, e mandou também construir essa forca para o Mordoqueu e mandou falar que convenceu o rei a fazer uma lei para matar todos os judeus, porque os judeus não se inclinavam. O rei, meio imprudente, ele não verifica, ele simplesmente faz a lei. Quem dirige alguma coisa, ele precisa verificar os fatos, o que tem atrás dos fatos. Muitos obreiros às vezes caem porque não verificam os fatos, acredita naquilo que ouve, para bem ou para mal. Precisa verificar, né? Se o rei fosse verificar, ele já ia ver de cara que a intenção do Ramã era se enriquecer, porque ele estava, no primeiro fato, matar todos os judeus. Segundo fato, ficar com os bens dos judeus, ficar com a riqueza dos judeus, os despojos de ter matado toda aquela nação, todo aquele povo que ali estava, aliás. Então ele tinha uma segunda intenção. Mas Mordoqueu, que era um crente vigilante, o que ele faz? Ele demonstra a sua tristeza, ele não faz de conta que não percebeu, chamou a atenção dos eunucos do rei, que ficavam cuidando das mulheres. Eles já sabiam, tinha um lá, um ratã, que significa bom. Ele já sabia que Mordoqueu era judeu. Ele então leva a notícia para Esther. O seu conhecido, não sabia que era primo, o seu conhecido lá, o Mordoqueu, ele está lá na porta do palácio com roupa de saco, e dessa maneira ele não pode ficar aqui, porque ninguém podia chegar na porta do palácio vestido de saco. Então, o que ela faz? Ela manda a roupa para ele, e ele fala que não queria a roupa, ele queria falar com ela. Ele manda um recado, ela manda falar que não podia fazer nada. Aí ele fala assim, então lhes disse Mordecai, que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ele chamou ela numa chamada de responsabilidade. Olha, o crente, você não está onde você está por um acaso. Você não está no emprego que você está por um acaso. Os empregos que eu já passei na vida, Jesus salvou no mínimo uma vida por onde eu passei. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Onde nós trabalhamos, onde nós frequentamos, a nossa luz precisa brilhar. Nós precisamos dar frutos. E então, quando ele fala assim, ele falou, então vamos fazer o seguinte. Ela imediatamente, então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Quer dizer, ela não mandou só os outros orar, só os outros jejuar, não. Tem gente que pede muita oração na igreja, mas ele não vai orar. Pede oração todo santo dia se bobear, mas não vem buscar a Deus. Não entrega um sacrifício de jejum a Deus. Não se dedica a Deus. Quer que os outros façam por ele. Ela não. E aí depois ela diz assim, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Ela não podia chegar na hora que ela quisesse. Se perecer, perecia. Vocês já viram que quando a pessoa toma essa postura de não colocar a sua vida em primeiro lugar, Deus opera um grande milagre? Foi assim com Daniel, foi assim com os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, foi assim com Josafá.
Esses dias eu estava lendo a história de Josafá. Ele tinha recebido a ameaça da guerra, e ele, preocupado que o inimigo era muito forte, tinha muitos soldados, milhares de soldados. O que ele faz? Ele vai buscar a Deus. Aí Deus dá uma orientação para ele, que era para ele pôr os sacerdotes na frente do exército, e na frente dos sacerdotes com a arca, os cantores. E era para eles cantar só isso: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O que é benignidade? É o ato de Deus fazendo bem. Glória a Deus, aleluia. Então, se você louva ao Senhor como seu Senhor, o ato de fazer o bem, Ele vai fazer com você. Ele vai dispensar algum bem para você. Então ela falou assim: olha, se eu perecer, pereci. Se o rei me matar porque eu estou chegando lá, eu morri pelo meu povo, ou eu pereci, não tem importância. Mas, quando a gente jejua, quando a gente busca Deus, a resposta vem. Então ele vai, proclama todo o reino, que era para os judeus jejuarem, para os judeus se humilharem, um jejum diferente. A nação de Israel tinha o costume de jejuar um dia. Eles jejuaram 3. Está vendo? Às vezes a gente quer fazer só o que a palavra fala, só o que é de praxe. Mas quando nós fazemos a mais, Deus vê a nossa disposição. Aleluia. E é tão importante quando a gente se dedica, né, a buscar a Deus, porque Ele não nos deve nada. Deus não nos deixa dever nada a nós. Ele está sempre em dia, tudo conosco. E então, o resultado foi, quando ela chega diante do rei no palácio, lá no pátio, o rei estende o cetro. E ela pode chegar. E ela foi sábia, ela usou de estratégia. Ela não foi de imediato abrindo a boca e falando, não. Tem muita irmã que não ganha coisa dos seus maridos porque não sabe usar uma estratégia. Às vezes, de qualquer jeito. Você não faz isso, não faz aquilo. Aí, sabe o que acontece? O marido fica irritado, não faz não. Eu já aconteceu isso comigo. Por exemplo, na minha casa eu tinha uma área, vou dar só um exemplo. Eu tinha uma área de serviço, quando a máquina soltava a água, tinha tudo de espuma, eu olhava tudo, eu ficava nervosa com aquilo. Aí eu tinha tem que ser pai, arruma isso aqui. Aí a menina que tinha uns 3 anos, começou a cantar assim: vai Deus, que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Ela era pequenininha, uns 3 ou 4 anos. Nessa época eu ouvia muito o Edson Tel. Ela começou do nada a cantar isso. Eu falei assim: desde que eu fechar minha roupa. 15 dias depois, o Jorge chamou o pastor Zé Antônio em casa, que era pedreiro. Ele fez um banheiro nesse lugar, botou uma máquina em outro lugar, arrumou tudo, tem problema nenhum. Então, se a gente orasse mais, buscasse mais a Deus, nós teríamos os nossos problemas mais bem resolvidos, né? Então, ela usou de estratégia, convidou o rei para um banquete. Ela primeiro quis alegrar o estômago do rei. Depois o rei falou: você me pede até metade do reino. Aí ela sentiu que ainda não era a hora. Ela falou assim: irmão, eu quero só que amanhã o senhor volte, aí eu vou te mostrar qual é o meu pedido e qual é a minha... tinha uma outra palavra que ela usou. É a petição e uma outra. Aí, ela pega, no outro dia, ela prepara o banquete. O Amã já estava achando que estava tudo bom para ele, né? A forca do Mordequeu estava montada, ele estava sendo chamado para jantar junto com a rainha e o rei. Ele achou assim: nossa, para mim não falta mais nada. Mas naquela noite, Deus trabalhou. O rei perde o sono, pede para ler o livro das crônicas. Quando ele pede para ler o livro das crônicas, vai lá o dia que o Mordequeu salvou a vida do rei. Aí o que ele faz? Vamos mais. O que a gente
faz com um homem, da pergunta para o outro que salvou a minha vida? Ah, só põe no seu cavalo, desfila, faz isso, faz aquilo. Ah, então você vai fazer isso com o outro teu. Sem entender. Então, a palavra de Deus diz, né? Os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão abatidos. Então, aí já exaltou Mardoqueu. Aí quando vai chegar a hora do jantar, o que acontece? Ela vai e faz o seu pedido. Ó, eu quero pedir pela minha vida. E quero... A cabeça não está... e ela pediu pelo povo, mas ela usou uma palavra diferente, uma palavra técnica. E aí ela faz o pedido e faz essa exigência, vamos assim dizer, que é a vida dela e a do seu povo. Aí o rei falou, mas por quê? Ah, porque o Ramã aí, ó, inventou uma lei onde todos os judeus serão mortos. Aí o rei ficou indignado com aquilo, sai da sala do banquete, e quando ele está lá pensando o que fazer, o Ramã vai, ajoelha na cama lá da rainha. Quando o rei volta, ele diz assim, você ainda quer tomar minha mulher ainda? Né? Tem pessoas que têm que ter esse mancol, né? Tem gente, vou falar uma coisa só prática aqui. Tem gente que chega na sua casa, se bobear e senta e fica toda à vontade. Não é assim. Você espera, ó, você senta e você sabe. Né? Na casa de uma pessoa, você pode sentar. Por exemplo, se entrou no quarto, você vai sentar na cama do casal? Não, por isso que é bom ter posição para mulher, que a gente ensina essas coisas. Né? Então tem, meu pai, por exemplo, não chega um homem lá em casa e vai com toda a liberdade, vai para a cozinha, ele ficava, o que é isso? A visita, ela entra, se ela for convidada. Se não, ela fica na sala ou até na varanda. Só entra se for convidada. Não, ele se achava tão íntimo que ele foi lá e ajoelhou na cama da rainha lá. Você ainda quer tomar minha mulher? Aí não teve jeito. Ali ela acaba de contar a história para ele e ele é executado. E depois, no final do livro, né? Mardoqueu exaltado, o Ramã morto, o rei coloca de novo o seu correio para funcionar rapidamente. Ele era muito bom, esse correio dele, onde todos os judeus puderam lutar e se defender, matar quem quisesse matá-los. Eles mataram 75 mil persas. Muita gente. E se defenderam. E não podia pegar o despojo de quem eles matassem. Eles não pegaram. Eles não estavam ali para se enriquecer à custa dos persas. Eles queriam apenas viver. E ali eles então não pegou nenhum despojo e foram livres. E daí surge então uma festa. Eles começam a festejar, fazendo um banquete por esse livramento que Deus deu para eles. Gratidão a Deus. Né? Então a gente também precisa aprender a ser grato a Deus pelas coisas que Ele nos dá. E aí passou-se em toda a casa, faz-se um banquete nesse dia. Até hoje é uma das festas principais em Israel. Israel tem 3 festas bíblicas e 2 festas por livramento. A do Purim é feriado mesmo, e a do Hanukkah. O Hanukkah foi outro livramento que Deus deu para eles anos mais tarde, depois de Cristo, porque eles tiveram o templo de Salomão, que foi destruído. Herodes construiu outro templo. Depois eles tiveram, o Zorobabel que construiu, depois Herodes construiu. Esse que Herodes construiu, ele foi destruído, e no ano 168, eles viram os gregos, eles eram escravizados pelos gregos. Vocês sabem que o Império Romano é perdido ali pelos gregos, né? Por isso é chamado de Império Greco-Romano. No ano 168.
os gregos tomam o templo e faz do templo de Salomão, aquele templo, né? Não era mais o de Salomão, um templo pagão. E eles ficaram indignados com aquilo. E por ser dominados pelos gregos, os judeus começaram a ser proibidos de fazer a circuncisão, de guardar o sábado, e outras coisas. Quando eles tomam o templo e começam a fazer o templo de templo pagão, eles falam, agora não dá para suportar mais. Aí eles se levantam numa rebelião e vencem a guerra. E quando vencem a guerra, eles pensaram, temos que purificar o templo. E eles foram procurar o templo. E eles entendiam que uma das coisas que se fazia no templo era